Olá, você que está aqui com a gente na TV Ceará, no Canal 5 e também no YouTube da TVC. Você que estava acompanhando o Giro Nordeste, agora acompanha às 8 da noite o Análise de Fato. Essa semana com a psicopedagoga Clarissa Chaves, para falar sobre esse caso que ganhou muita repercussão no Brasil essa semana, o caso da menina que foi violada sexualmente no Espírito Santo desde os 6 anos de idade. E hoje, com 10 anos de idade, fez o aborto essa semana, o aborto do feto, que já estava com 22 semanas. E a psicopedagoga Clarissa Chaves vai falar com a gente sobre essa violência sexual que tem sofrido as crianças aqui no Brasil. Clarissa, muito obrigado aí por aceitar o convite e boa noite. Boa noite, Leonardo. Eu que agradeço. Falar de um tema tão urgente, tão necessário. Clarissa, então vamos lá. Esse caso foi muito brutal, né? A violência com que ele aconteceu, a menina sofrendo abuso há 4 anos dentro de casa. E a gente viu essa semana, além dessa violência que ela sofreu em casa, ela sofreu uma violência na porta do hospital. Um hospital que ela já teve que buscar um hospital em outro, cruzar o país para ter esse acesso ao aborto que, diga-se de passagem, é um aborto legal. Estupro de vulnerável já está previsto em lei esse aborto legal, e mesmo assim, cerca de 200 manifestantes religiosos foram para a porta do hospital pressionar a equipe médica, pressionar a própria menina, inclusive o doutor que avaliou a menina foi chamado de assassino, né? Teve aquela cena que todo mundo deve ter visto na porta do hospital. E a menina acabou entrando ali, o médico relatou essa semana para a Folha, dizendo que ele fez aquela cena ali de ficar na frente dos manifestantes para a menina entrar escondida dentro do porta-mala do carro. Queria saber, a minha primeira pergunta, a menina já fez o aborto, está bem, como é que fica o psicológico da criança numa situação dessa que ela vê manifestantes pressionando para que ela mantenha uma gravidez, mesmo tendo 10 anos, só 10 anos de idade, tendo que se esconder em mala de carro. Como é que fica o psicológico de uma criança dessa? Bom, Leonardo, primeiro, como é que fica o psicológico de uma criança que é abusada dentro de casa, né? Eu acho que aí já inicia uma violência contra a infância de uma forma muito brutal, com o estupro físico, né? Assim, porque há abusos com toque, abusos sem toque, e ela chegou ao nível extremo, né? E de passar anos sofrendo esses abusos e ficando em silêncio, que é o caso de muitas, de milhares, né, de crianças que passam por isso. Então, esse episódio do hospital é mais uma situação em que ela provavelmente não esteja nem em condições de lidar, talvez nem compreenda muito bem o que está acontecendo, assim, nesse nível nacional, né? Mas eu acredito que o ponto-chave aí dessa ocasião do hospital é a gente observar as raízes dessa cultura que a gente vive. Né? O que é que leva essas pessoas a pensarem dessa forma? Né? De que forma a religião influencia, né, o psicológico de seres humanos que não têm uma criticidade de observar a sociedade, de observar questões sociais, né, humanas, e de perceber essas necessidades, né? Principalmente com a infância. Então, há um olhar aí velado, né? Há uns véus que as pessoas precisam começar a tentar para pensar, se permitir pensar, né? Sem ser levada por algo, por tradições ou por conservações, né? Por um paradigma que hoje já está totalmente desumano mesmo, né? Assim, uma sociedade patriarcal, onde o machismo está enraizado em toda ela. Então, o corpo da mulher já é visto como objeto, né? A gente não observa as piadas que faz, a gente não observa, né, o tipo de consumo que a gente faz, que está tudo geralmente relacionado, né, a essa objetificação da mulher, e muito mais da mulher negra. E a infância, que também é colocada como uma situação, um ser humano que é vulnerável, é visto como pessoas que não têm querer, né? Criança não tem querer, criança não tem voz, criança não tem... Enfim, então é uma voz apagada desde o início, principalmente se for mulher. Então a E o gente... pior, Clarissa, a gente viu essa semana com esse caso de comentários, né, na internet, sempre esses comentários,
dizendo que a menina aos 10 anos já tinha essa afeição com o tio mesmo declarou que era uma relação consensual, comentários dizendo que as meninas dessa idade hoje já estão atrás de homem, comentários desse nível que a gente viu, né, nessa discussão essa semana. É completamente lamentável, Leonardo, assim, é um nível de ignorância extremo, porque, por lei, é vulnerável até os 14. Você pode ter uma menina de 14, de 13, 14, nua na sua frente, pedindo para ter relação sexual com você, e você, como adulto, né, que já está com o cérebro formado, já tem um desenvolvimento maturacional melhor, vai dizer não, né, você não tem condição, a criança até 14 não tem discernimento, né, desse tipo de relação. Então, não há embasamento teórico, científico nenhum nessas falas, é totalmente pautada em achismos, em machismos, né, em uma sociedade mesmo que está passando por uma doença, assim, eu acho que assim, é lamentável a gente ter que passar por essas quebras, né, por essa grosseria extrema para poder a gente observar, para a coisa virar um clamor nacional e a gente olhar para isso, porque já não dá mais para isso ficar, né, velado, não dá mais para ter 73% de violência sexual é dentro de casa, mais de 40% é com pai ou padrasto. Então, não tem mais como a gente não olhar para isso, né? E as famílias não têm coragem de denunciar, as crianças não têm educação sexual, primeiro, que a maioria é educada através de autoritarismo, de violência, são castigadas, são ameaçadas, então é uma voz que nunca sai, que nunca é ouvida. Então, tudo precisa mudar dessa raiz. Assim, quem está educando essas crianças vai conseguir olhar para suas próprias dores, que muitas foram abusadas, muitas porque isso é de geração, né? Para olhar para uma criança com respeito hoje e ouvir essa criança e validar o que ela diz, ou vai culpar, né? Foi vulnerável, é culpado, porque o homem tem essa posição de poder, não é? Cláudia, Então é você falou aí lamentável. dessa questão de tradição, e isso tanto é verdade que desde 1940 o aborto é legal em casos de estupro de vulnerável. Só que demorou 50 anos para a rede do SUS liberar esse acesso a esse procedimento. E ainda hoje a menina teve dificuldades de fazer, teve dificuldades não conseguiu realizar o aborto legal no Espírito Santo. A equipe se declarou incapaz de fazer o procedimento por conta que já havia passado das 22 semanas, estava com 22 semanas e 4 dias, e a menina teve que ir até Recife para fazer esse procedimento. São aí desde 1940. Isso quer dizer que nessa época já havia essa preocupação, pelo menos por algum setor da sociedade, e hoje parece que essa discussão ainda não caminhou muito, porque a gente vê o que você acredita que a sociedade caminhou nesse sentido de educar as crianças e educar os adultos também para essa questão da vulnerabilidade das crianças? O vulnerável é um termo que é muito desconhecido, assim, as pessoas não discutem sobre isso porque é muito cômodo eu estar na posição de poder e continuar mantendo aquele poder sem ser questionado, né? Sem ser apontado. Então, para eu mudar essa forma de pensar, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso me responsabilizar pelo que está sendo apresentado na sociedade. Então, assim, se você perguntar, já foram feitas várias pesquisas, você se considera racista, por exemplo? A pessoa diz, não, eu não sou racista, mas a sociedade é racista. Então, assim, 90% das pessoas não se É sempre consideram, a mas consideram a sociedade. sociedade. Isso. Eu coloco fora sempre algo que, esperando uma mudança de um lugar que não vem de lugar nenhum, que não seja meu, na minha casa, com os meus filhos. E a família é a base mesmo, moral, de valores para as crianças. A escola ajuda, a escola, né, caminha junto ali, mas enquanto a família não se responsabilizar em educar sexualmente os filhos, em curar suas dores para poder se relacionar com a infância de uma forma saudável, esse ciclo não se quebra. Assim, tem, né, pouquinhas pessoas que vão ali pensando, que vão tentando modificar algo, mas a grande massa
E é como se houvesse um plano, né? Assim, é proposital. Né? Eu abusar da infância é, é o destruir com uma perspectiva de um ser saudável, atuante na sociedade futura. Porque o abuso, ele gera sequelas terríveis na autoestima, a criança vai se desenvolver um adulto, muito provavelmente sem condição nenhuma de tomar decisões próprias, vai ter que sempre alguém estar pensando por ela, porque ela não acredita que a voz dela tem valor. Primeiro porque, geralmente, ela não é ouvida. Dentro da família, se ela fala, mas isso é besteira, isso acontece sempre. Isso eu tenho experiências muito próximas disso, em que ninguém da família consegue se manifestar, né, por várias questões, porque é o líder da família que faz isso, né, é a pessoa que traz dinheiro para casa, né, a pessoa que protege. Então, assim, uma criança que sai desse contexto de abuso dentro de casa, ela vai manter relações de abuso fora, mesmo adulta. Então, continua vulnerável. Aí é quando eu entro numa religião e sou abusada pela fé, porque eu não tenho discernimento, eu preciso de alguém dizendo o que eu devo fazer, porque eu acho que eu não tenho força para fazer. Então, se alguém me diz o que eu faço, mas eu estou protegida, né? Eu acredito que estou protegida. Então, sou uma vulnerável. Então, quantas mulheres hoje, a gente está vendo aí vários casos, né, de abusos em meios religiosos, de mulheres que não conseguem explicar porque travam na hora. Ela está se relacionando ali com a figura de poder, né, de pessoas que se E colocam não como são Deus, crianças, né? e não são crianças, mas são vulneráveis. É aí que entra, se está culpando uma criança de 10, imagine uma mulher adulta, né, que está passando por abusos, mas é vulnerável também, porque não tem condição nenhuma de tomar uma decisão por si. Então, vem alguém com poder e faz o que quer. É Clarice, você muito falou aí das famílias, né? O papel das famílias. Qual o papel de um lar destruído para a criança ficar suscetível a isso? Eu te pergunto essa questão porque a menina ela tem a mãe morta, o pai preso e era criada pelos avós. E esse tio que morava junto com ela tinha sido preso em 2010, saiu em 2014, fugido com a saidinha que foi permitida. Enfim, cumpriu o resto da pena quando foi recapturado e voltou para essa casa. Enfim, morava junto ali com a menina. Esse lar aí, ele tinha um pouco. Não era um lar ideal, né, para essa menina se desenvolver. Os avós precisavam trabalhar, não sei com quem ela ficava, talvez ficasse com o tio. Não tem o pai presente, o pai preso, a mãe morta. Como é que fica essa criação? muito, muito precária, né? Então, se eu estivesse próxima a uma família dessa e percebesse que há uma criança ali em situação de risco, é o meu dever denunciar. As leis existem, né? Há caminhos para você buscar auxílio, né, do governo, do conselho tutelar, que é o mais fácil de chegar, é o conselho tutelar, mas você pode denunciar no Ministério Público, né, tem várias redes. Mas Mas quem as está pessoas não assistindo sabem. isso não fica meio receoso de denunciar para um conselho tutelar, a menina sair e ir para um abrigo? E fica com receio de descobrirem que foi eu que denunciei, e o que é que vai acontecer comigo, porque geralmente está se relacionando com a família né, desse pai, não sei, né, uma pessoa que poderia fazer Geralmente são algum mal, ou vizinhos, né? ameaça, isso. Mas aí a gente precisa espalhar, né, disseminar o conhecimento de que as denúncias são anônimas, não tem como saberem quem está denunciando. E vulnerável e criança é responsabilidade de todos nós. Qualquer criança em situação de risco deve ser encaminhada. Então, aí, todo mundo está de olho, porque não tem como se desenvolver com saúde dentro de um ambiente de violência. Clarice, vamos puxar aqui uns dados do Anuário da Violência de 2019, que no caso se refere a 2018, né?
4 meninas com menos de 13 anos foram estupradas a cada hora no Brasil, né? Um número assustador, mais de 66 mil estupros no ano, isso notificados, né? Foi um recorde. A gente sabe que os números totais a gente nunca vai saber, mas com certeza é muito maior do que isso. 82% desse número é de mulheres foram estupradas. E um dado aqui que eu puxei, esse médico, o Dr. Olímpio, que avaliou a menina lá no Recife, ele trabalha no Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros, o CISAM, que ele realiza 50 abortos por ano. Entre 30 e 40 desses 50 são frutos de estupro de menores de 13 anos. Como é que fica essa situação do país com tantos abortos também, mas com tanta situação de estupro e agora vindo à luz esse caso que é tão comum no Brasil, a gente vê pelos dados aí do Anuário da Violência, 4 meninas com menos de 13 anos sendo estupradas a cada hora. É muito assustador. A violência é banalizada, né, Leonardo? É banalizada, é banal. Eu escuto isso, mas já ouvi tanto. E não há quem diga o que fazer contra, o que fazer, qual ação que eu devo fazer diante disso? E Só qual é? aceitar? Não é, eu preciso denunciar. Quem sabe que é anônimo, que eu tenho como buscar ajuda, tem com quem buscar ajuda, assim, já tem muitas ONGs que estão, sabe, bem estruturadas, que a gente pode buscar e denunciar. Não tem que ter medo. É muito melhor a gente buscar uma rede de apoio que vai direcionar essas crianças para lares ou pessoas da família mais próxima, porque vai se encontrando, né, aquelas pessoas que têm uma sanidade, que têm uma condição de estar cuidando dessas crianças em lares mais saudáveis. Então, não posso simplesmente acreditar que aí se é o pai, tem que deixar. Não tem, não tem. Muitos pais não têm condição de criar sem violência uma criança, né? Inclusive de estar estuprando a criança dentro de casa. A gente não pode ver isso e simplesmente achar que é normal, porque não é. Não é. Inclusive, o anuário tem esse dado que tudo é assustador nesses casos de estupro, de violência sexual contra crianças. 75% dos casos o violador é conhecido da família, né? Ou um Sim, parente ou um vizinho, tá ali próximo, né? sim. E 40% é O que pai que ou isso explica? padrasto. É porque inicia naquela raiz, né? Aquela relação de poder que o homem tem dentro da sociedade. Então, o homem acredita que tem um poder sobre o corpo feminino, sobre o corpo de vulneráveis. Pode ser menino, né? Criança menino, criança menina, é menor o nível, o índice, mas tem abuso de meninos. Mas é esse homem que é educado acreditando que pode, ele acredita mesmo que pode, porque ele faz e não é punido. Porque ele mesmo foi educado a não sentir emoção nenhuma, a não expressar sentimento, porque precisa, né, ter essa fortaleza, ter essa dureza, e quem demonstra qualquer coisa diferente disso é apontado e ri, né? Então, assim, é uma sociedade de terror mesmo, de disseminar esse poder inviolável, né, desses homens. Então, enquanto isso não quebrar, a gente vai ter que ter coragem de denunciar, e quem já está preocupado com a infância e que tem família, começar a aprender como educar sexualmente essas crianças, a quebrar esse tabu de falar de sexualidade, de esquecer que sexualidade não é só sexo, eu desenvolvo sexualidade sem praticar sexo, que é o caso da criança, porque a sexualidade, ela representa a forma como eu me relaciono comigo, com o meu corpo e com o outro. Então, é tudo, é um conjunto físico, emocional, né, psicológico, é toda uma gama, todo um contexto. Então, eu preciso começar a me informar para eu saber como é que eu oriento meus filhos em casa, ou as crianças que estão aqui no meu entorno, porque já que os abusos acontecem mais dentro de casa, né, então, se eu tenho um sobrinho, se eu sou educador, estou na escola, eu preciso começar a estudar sobre isso, porque as perguntas chegam, e as suspeitas também. Então, há como você começar a suspeitar de uma criança que está sofrendo abuso, que está sendo Quais são sexualizada, os né? sinais que essa criança pode apresentar?
muita timidez, excesso de timidez, por exemplo, assim, são vários, né? Mas principalmente ter comportamentos que não é natural da criança, então, assim, ela tem uma masturbação excessiva, pode indicar que ela foi molestada. Ela procurar muito as outras crianças ou até os menores que ela para ver as partes íntimas, para pedir para fazer sexo oral, pedir para fazer sexo anal, isso não é da infância. Isso não se considera, não é considerado abuso, porque é de criança para criança, se chama jogos sexuais, mas eles não são naturais, assim, em determinado nível, né? E tem níveis que é super natural. A criança está olhando a parte íntima, quer ver a do colega, mostra, e o pênis está duro e mostra, quer que o outro veja, compara tamanho, isso é natural. Mas eu tentar reproduzir posições, movimentos, né, essas coisas que são do universo adulto, é um sinal. Então, preciso observar. Eu mesma, em sala de aula, há muitos anos atrás, há quase 8 anos atrás, eu tive uma criança que tinha um comportamento sexualizado muito, muito forte. Assim, a gente sabia que ele via pornografia em casa. Ver pornografia é abuso sem toque. Então, é considerado abuso, posso denunciar, tenho que orientar essa família, porque muitos não sabem, e as crianças hoje, elas olham não precisa nem saber ler, ela vai na internet, tem uma dúvida, ela bota lá no áudiozinho, pepeca, aparece lá tudo que você imaginar, e ver isso é um estupro para a mente da criança, ela não está pronta para ver isso. Então, a gente precisa... Muito fácil o acesso, né, hoje. Muito fácil. Não tem como as famílias deixarem na mão de crianças celulares, computadores, sem supervisão. Não, isso é inadmissível. Não pode. Existe uma linha, então, bem clara do que é normal, a criança ter a curiosidade, e o que não é normal. Sim, sim. Como é que a gente faz, então, essa discussão com a criança de mostrar que aquele toque de um desconhecido ou até de um parente não é normal, não é legal, não é permitido? Como é que a gente faz essa conversa? Ótima pergunta, Leonardo. Inicia na relação que ela tem com os familiares. Quem cuida dela? Cuida dela como? É uma educação que respeita a integridade do corpo dela, porque o que a gente precisa ensinar para a criança é que o corpo dela é inviolável, é precioso. Então, eu não posso cuidar dela com violência. Se eu bato, se eu castigo, vai ser muito incoerente eu dizer, ó, o toque, a carícia sexual na sua parte íntima é abuso. Como assim? Se me maltratam, né, eu sinto dor nesse ponto. Então, é algo que precisa iniciar daí, da educação com respeito. Quando eu tenho uma educação respeitosa com os filhos, eu consigo abrir um canal de comunicação. Quando eu abro esse canal de comunicação, de conexão, eu começo a falar abertamente de tudo que envolve a sexualidade, então, dos sentimentos, das emoções, de todas as partes do corpo. Eu não preciso falar só da boca, do nariz, da perna, do braço, eu preciso falar de tudo, das partes íntimas, que existe uma vulva na mulher, que o menino é o pênis, eu não preciso ter medo de usar os nomes corretos, às vezes usa o apelido, pode usar o apelido, mas diz para a criança, ó, o nome correto é pênis, esse é o apelido, né? Pinto, tudo. Então, ela precisa conhecer, ela vai se tocar naturalmente, mas a criança, ela não se toca e não tem qualquer movimento dela com as partes íntimas, não é com a mente nem com os hormônios do adulto. Então, não há uma mente sexualizada ali. Ela está descobrindo o corpo, porque é natural do ser humano descobrir o corpo. E ela vai se questionar, porque o corpo da menina é diferente do menino. Então, ela vai perguntar. Na hora que uma criança chega para você e pergunta como eu entrei na sua barriga, ou mamãe, por que sua pepeca tem cabelo e a minha não tem? E eu digo para ela, você não está na idade de saber disso? Eu fecho uma porta. E você se ilude quando pensa que ela vai se contentar com isso. Ela não vai. Ela vai procurar saber. Como é que eu E entrei na procura na barriga? internet, né? Procura na internet, procura com amigos que já tiveram acesso à pornografia e vai falar para ela como é de uma forma totalmente inadequada. Então, a gente precisa saber como se comunicar com a criança. Se não é eu também usar uma linguagem que vá aquém
ou além do que ela consegue compreender, porque a criança até 6 são explicações bem objetivas e mais de cunho afetivo. Então, assim, eu não posso também só me limitar à teoria, ó, vamos sentar aqui, vamos saber o que é parte íntima, o que é abuso, não. Eu preciso usar do lúdico, porque a criança pequena, que a educação sexual começa desde bebezinho, né? Não existe assim, eu vou começar a falar disso só quando eu for adolescente. Não, 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 não esqueça. Tem que ser pequenininho. Na gestação ainda eu estar bem preocupada com o meu emocional, porque tudo está afetando aquela criança, o parto, tudo influencia, o desfraude, a relação que ela tem com os objetos que bota na boca, ela tem que colocar na boca mesmo, porque é a região de prazer dela inicial. Depois a relação de prazer dela é com o cocô, então não posso abominar o cocô que fedoso, porque é o que ela está lhe mostrando, a primeira coisa que ela consegue produzir no mundo é aquilo, ela vem lhe mostrar com alegria e você, então ela começa já a pensar, o que eu faço não é legal, então começa o constrangimento daí. Então eu preciso conhecer as fases da infância para eu saber intervir sem violentá-la nesse sentido, né? Eu queria saber, só para a gente terminar, essa subnotificação de estupro que a gente sempre teve, né, no mundo inteiro, porque é uma violência que é difícil da pessoa ir até uma delegacia, denunciar, enfim. Você acha que esses casos com as crianças, a gente já tem uma legislação desde 1940, você acha que isso, a modernidade vem com uma sexualização da criança, enfim, por meio de propagandas ou filmes pornográficos, contribuiu para esse aumento de casos, ou é simplesmente os casos que estão vindo à tona porque as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, as crianças também têm mais informação sobre o que está sendo assédio ou não? Eu acredito que as duas coisas caminham lado a lado. Assim. Existe uma cultura do estupro que é real, né, dessa nossa sociedade patriarcal, e existe esse apelo do consumo, o apelo através de músicas que sexualizam, que falam da infância como a novinha, é algo totalmente cruel dos dois lados, assim. Então, quem começa a pensar diferente, começa a sair dessa caixa e a tomar consciência de que tem algo muito errado acontecendo, tem que começar a denunciar, a falar e a barrar, a supervisionar o acesso da criança a esse tipo de conteúdo. Porque eu preciso me defender, ensinar as crianças a se defenderem, porque há aí um risco gigante de qualquer criança sofrer abuso, e preciso supervisionar, por mais que eu dê educação sexual, isso é muito importante, por mais que eu dê, eu não posso vacilar, não posso deixar minha criança tendo acesso a alguém que é suspeito, qualquer suspeita, já fique atento, não deixe a criança sozinha, e entregar na mão dela um celular ou um computador, sem uma supervisão. Não façam isso. É considerado abuso, sim, é displicência, é negligência. A gente precisa multiplicar esse tipo de informação e saber como denunciar, não ter medo de denunciar. Porque uma denúncia que você não faz são centenas de abusos que essa mesma pessoa vai continuar fazendo, porque um abusador não para. Ele vê uma oportunidade, ele pega. Clarice, Ele sabe como fazer. queria te agradecer aí pela conversa. Infelizmente, esses casos não vão diminuir do dia para a noite, mas a gente espera aqui que essa discussão aqui no Análise de Fato colabore aí para que pais e mães sejam mais, tenham uma relação mais transparente com as crianças e não tenham medo nem vergonha de tratar desse tema o mais cedo possível, né, para que evite as piores situações. Obrigado aí, Clarissa, mais uma vez. Eu que agradeço, Leonardo. É isso aí, o Análise de Fato dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, sempre depois do Giro Nordeste, que começa às 7 da noite, e o Análise de Fato às 8. Até lá, um abraço.